Hoje nós vamos abordar o capítulo 5, a identidade essencial do livro Eu, Espírito Imortal. E de introdução vamos ver aqui uma passagem do capítulo 152 do livro Fonte Viva. A Terra é a grande escola das almas, em que se educa alunos de todas as idades. Se atingistes o nível das grandes experiências, não te inquietes a incessante extensão do trabalho. Não te perturbes. Se as ilusões e os brinquedos da maioria não mais te satisfazem, é que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Ótimo. Então a mensagem está se aprofundando. Quarto, né? Então, começa aqui Emmanuel nos lembrando o seguinte: a Terra é a grande escola das almas, em que se educa os alunos de todas as idades. Eis a razão lógica para nós entendermos a diversidade de aptidões, de personalidade, de caráter que forma as criaturas humanas. E Emmanuel continua dizendo que se atingistes o nível das grandes experiências, não te inquieta a incessante extensão do trabalho. Não te perturbes. Então, essa alusão que Emmanuel faz aqui, inclusive, tem tudo a ver, com aquela passagem do Evangelho, quando Jesus diz o seguinte: a minha paz vos dou, não vou lá dou como o mundo a dar. De tal maneira em que, à medida em que a gente vai aprofundando o conhecimento a respeito da vida espiritual, das interferências dos espíritos, ao mesmo tempo no mundo físico, ao mesmo tempo no mundo espiritual, e percebendo o perfeito funcionamento das leis divinas, nós somos habilitados a vivenciar um nível de tranquilidade, de paz interior, que não se abale com as contingências e mudanças do mundo físico. Sejam essas mudanças de ordem emocional, econômica, familiar, em qualquer área de atuação nossa. E a parte aqui que a gente acha mais importante nesse texto é quando ele diz de que se as ilusões e os brinquedos da maioria, o que são essas ilusões e brinquedos da maioria? Tudo aquilo que é projetado pelo mundo materialista, aonde se enfatiza muito um tipo de felicidade que jamais é alcançada, porque na verdade a nossa essência é espiritual, e tudo aquilo que a gente conquista ou consiga no mundo material tende a ser sempre, mais cedo ou mais tarde, insatisfatório. É a sede da água do mar que nunca vai se saciar. Então, é preciso que essas ilusões e os brinquedos da maioria nesse mundo em que nós vivemos não mais nos satisfaçam. A gente tem adquirido um nível de maturidade íntima e espiritual que, mesmo ainda tendo que lidar com os objetos, com as situações do mundo material, a gente não se permite mais por eles se iludir ou projetar neles aquilo que eles não podem nos dar. É que a madureza te inclina a horizontes mais vastos. Então, naturalmente, à medida em que a nossa perspectiva de visão da vida vai ganhando profundidade e maturidade, correspondentemente nós vamos nos desligando dessas ilusões e projeções do mundo materialista. Então hoje nós vamos prosseguir, voltando aqui ao tema central, a identidade essencial, que é a individualidade, diferente da personalidade. Nesses estudos que são abordados nesse livro Eu, Espírito Imortal, nós somos levados a fazer certas ponderações e raciocínios em termos espirituais que antes não tínhamos ainda feito. Sabemos de forma
natural e espontânea, que é a base de todas as virtudes, abordamos isso no último estudo, tem uma base indispensável, a humildade. Só que vivenciar a humildade em termos reais, ao praticar o bem, a caridade, o amor ao próximo, significa estarmos trabalhando uma dimensão de existência muito incomum, porque não tem a ver com a personalidade, aonde a personalidade se apresenta, a humildade começa a ir embora. Quando a gente tem a virtude da humildade na base de qualquer outra virtude, nós estamos trabalhando a nossa profunda identidade e estamos colocando em segundo plano a personalidade ou o ego. Porque aonde o ego se apresenta, a humildade começa a bater asas. Ora, a grande meta de objetivos, de conquistas dos chamados tesouros espirituais, que foram as virtudes ensinadas pelo Cristo, elas naturalmente levam à identidade, ao fortalecimento da nossa individuação e não da nossa personificação ou da nossa persona. Mas isso é algo muito novo, porque mesmo dentro do movimento espírita, a forma de concepção da continuidade da vida após a morte, ela sempre tem assim ainda uma dependência, uma ligação muito forte com aquilo que nos caracterizou a última existência. Exatamente por ainda não termos trabalhado durante a própria existência os valores transcendentes da individualidade. E isso significa, na maioria dos casos, um certo nível de dificuldade de adaptação no mundo espiritual. Quanto mais a gente tiver trabalhado a virtude, a individualidade, que é o despertamento do nosso eu profundo, mais facilmente a gente se dá bem aonde a gente estiver, quer encarnado ou desencarnado. Porque mesmo durante a encarnação, como nós estamos aqui, se a gente trabalhar muito as virtudes, onde a base maior é a humildade, a gente já tem uma vida zen, tranquila, planificadora durante a encarnação. Imagine desencarnado. Mas vamos ver os argumentos que ainda vão ser trabalhados em cima disso nesse capítulo de hoje. A identidade essencial. Primeiro, é venturoso, é felicitador para o espírito o exercício constante das virtudes, porque nelas a alma consegue acessar as forças que aproximam a criatura do Criador no desvendar dos chamados mistérios da criação, que deixam de ser misteriosos à medida que as virtudes são manifestas. Então, é felicitador para o espírito o exercício constante das virtudes, porque nelas a alma consegue acessar as forças que aproximam a criatura do Criador. Não precisaríamos nem lembrar, aquela frase bem taxativa do apóstolo Paulo: já não sou eu quem vivo, é o Cristo que vive em mim, como o maior atestado do trabalho da individuação sob o ego ou a personificação. A personificação Paulo já estava sendo totalmente colocada de lado para surgir a individuação, aonde as virtudes preponderantes do bem ganhavam o máximo de intensidade. Então, acessar as forças que aproximam a criatura do Criador no desvendar dos chamados mistérios da criação. Porque na medida que essa integração
com o Criador, mais nós nos tornamos canais constantes, instrumentos maleáveis dos benfeitores espirituais, das forças criadoras do bem provenientes do Pai. É claro que isso não só se dá entre aqueles que, conhecendo o Espiritismo, se desprendem dos valores ilusórios da matéria. Mas aqui a gente lembra que também se dá com os grandes líderes de todas as religiões na Terra. Então, uma irmã doce, Madre Teresa de Calcutá, dentre outros grandes vultos que existem na humanidade, eram vivenciadores disso aí, de alcançar um nível de intermediar as forças do bem com a absoluta anulação do ego e dos valores transitórios da personalidade, que cá entre nós, quanto mais persona nós tivermos, mais morte em termos de consciência espiritual nós temos. Então, uma coisa é inversamente proporcional à outra. A virtude em si não é apenas um sentimento elevado, mas um estado de consciência mais elevado, que significa sabedoria mais aguçada e clara da vontade de Deus, capaz de oferecer à criatura a ciência da vida moral, tanto quanto das leis físicas. Vamos analisar aqui um pouco mais o aspecto desse ensinamento. A virtude em si não é apenas um sentimento elevado, mas um estado de consciência mais elevado. Quando aqui a virtude é colocada em termos de qualidade aprofundada como sendo um estado de consciência mais elevado, é porque a característica mais verdadeira da virtude é a ausência absoluta daquele que é intermediário para ela se manifestar no mundo, nós mesmos, a personalidade nossa. Para que isso ocorra, isso transcende a esfera puramente de sentimento, humanamente se falando, para se integrar nos objetivos maiores da criação de Deus para conosco. Mas aguçada e clara a vontade de Deus, capaz de oferecer à criatura a ciência da vida moral, tanto quanto das leis físicas. Ora, a ciência da vida moral, que é justamente aquela que é alvo das leis morais que o Cristo ensinou, ela só tem, de fato, a estrutura de realização máxima quando nós conseguimos aquele estado que citamos há pouco do apóstolo Paulo, de anular completamente a persona nossa. E se a gente fizer aqui uma rápida reflexão, o que é a persona que a humanidade dá tanto valor? Na verdade, sabe o que é? Uma coletânea de situações, experiências, encarnações que passamos, aonde aquele material foi sendo acumulado dentro do nosso psiquismo, e com o qual muita gente dá um valor imenso de identificação. Você sabe com quem está falando? E a pessoa está gritando ali quando alguém usa esse tipo de expressão. Porque, em verdade, a pessoa só tem uma coisa que caracteriza muito ela, sabe o que é? Valor emprestado. Emprestado pela educação dos pais, dessa vida e de outras vidas, emprestado pelas experiências que a gente viu no mundo externo, não foi no nosso mundo interno, tudo de fora, tudo que é transitório e que tanta gente dá tanto valor. Em essência, a persona é isso, aquilo que muita gente diz, minha personalidade. Até quando? Até desencarnar? Ou
ainda ficar muito apegada a ela e criar problemas no mundo espiritual. A gente vai vendo que na medida que o nosso nível de espiritualidade vai se aprofundando, a gente vai deixando as capas dos corpos transitórios que antes dávamos muito valor. Então, na sabedoria, inclusive hindu, é assim, a gente tem, vejam só os corpos, físico, depois o segundo corpo, que não é, eu vou dizer alguns para chegar ao segundo: físico, etéreo, emocional, mental e espiritual. Pelo menos 5 normalmente é trabalhado pelas culturas orientais. Vejam só: corpo físico a gente tem que abandonar. O segundo que eu disse agora há pouco, eu já esqueci qual é. Etéreo, que é o corpo que vem logo após o físico, que é no corpo etéreo se estruturam os nossos hábitos alimentares, uma série de coisas que fica entre uma transição do físico para o outro, que ainda vai ser o emocional, o mental e o espiritual. O espiritual é o último que a gente vai abandonando na medida que vai rarificando ao longo de muitas caminhadas reencarnatórias. Mas esses corpos mais afastados, a gente vai ter que ir deixando eles, superando-os, porque eles não são nós, eles são formados pelo empréstimo de coisas materiais, fluídicas, externas à nossa essência. O espírito, ao se sentir filho de Deus, esforça-se por desenvolver os atributos de filho de Deus, que estão em latência no coração. A sua visão sobre as outras criaturas está preenchida de docilidade e sensibilidade. Vê os outros irmãos em suas conquistas ou em suas dores morais como um espírito de altíssima solidariedade, sem julgar. Então, o primeiro passo, quando a gente vai desenvolvendo de fato a paternidade divina, se sentindo filho de Deus, esforça-se por desenvolver os atributos de filho de Deus que estão em latência no nosso coração. A sua visão sobre as outras criaturas está preenchida de docilidade e sensibilidade. Se é assim, quando a gente de fato se sente herdeiro de Deus, tudo está no seu lugar. E os fatos, os fenômenos, as situações do mundo físico estão no seu devido lugar. E a gente não tem mais a atitude de se julgar alguém com a visão melhor do que a do Criador sobre as coisas. E querer consertar coisas e pessoas, né? Porque a gente, no nosso esforço de retocar o externo, a gente sai querendo retocar coisas, objetos, pessoas, como se a gente tivesse o padrão ideal. A sua visão sobre as outras criaturas está preenchida de docilidade e sensibilidade, ou seja, reconhecendo o exato ponto e valor de cada um dentro das possibilidades e conquistas espirituais que já alcançou, sem querer estabelecer o nosso padrão em cima dos outros. Vê os outros irmãos em suas conquistas ou em suas dores morais, com espírito de altíssima solidariedade, sem julgar. Ora, a gente só consegue isso em termos de qualidade ao desenvolver bem a paternidade divina sobre nós, de estarmos nos colocando como filho de Deus. Porque senão, como ocorre com a maioria da humanidade, a gente quer consertar os outros, consertar o mundo, e acha que tem a fórmula ideal para isso.
Se estivéssemos no período da adolescência, até que era razoável, né, devido a todo aquele quadro de mudanças intensas que o adolescente passa. Agora, depois de certa idade, é pura imaturidade espiritual querer consertar o mundo. E pior ainda, as pessoas. Então, o resultado natural, quando a gente amplia essa visão da vida, é solidariedade, é ausência de julgamento, que aqui é bom a gente dizer. Julgamento aqui é colocado, sobretudo em termos de averiguação para condenar e para achar que tem a definição melhor. É diferente de analisar, de questionar e de se aprofundar. Porque quando a gente está dentro se permite envolver-se emocionalmente e até se desequilibrar em relação a isso. Essa é a grande diferença. O Espiritismo evolucionou a construção da fé no seu aspecto mais cristalino, porque oferece ao ser humano terrestre as condições comprovadas para ampliar sua própria espiritualidade e religiosidade ao cimo da comprovação dos fatos como provas espirituais das verdades morais assinaladas por Jesus na condição de revelações sublimes. Vamos separar aqui os tópicos para fazer algumas observações. No primeiro, o Espiritismo evolucionou, fez progredir a construção da fé no seu aspecto mais cristalino. Porque quando diz aqui, oferece ao ser humano terrestre, entendamos, existem muitas humanidades evoluindo fora da Terra. Não é só na Terra, por isso é que é o ser humano terrestre. As condições comprovadas para ampliar a sua própria espiritualidade e religiosidade. Até que ponto? Ao cimo da comprovação lógica dos fatos como provas espirituais das verdades morais assinaladas por Jesus. Vejam, isso só o Espiritismo faz. Porque fora do Espiritismo, as verdades morais ensinadas pelo Cristo só tem, em termos de embasamento, o conteúdo bíblico, que faz com que muitas pessoas, sobretudo evangélicas, tentem vivenciar as leis morais ensinadas por Jesus, baseando-se apenas no contexto bíblico, o que leva a muitos conflitos, principalmente aqueles decorrentes do próprio contexto em que a Bíblia foi escrita. Porque aí, quando é para certas pessoas defenderem certos vícios ou defecções morais, facilmente ela pega um texto bíblico e diz: olha, mas esse aqui foi para aquela época, para aquela circunstância, agora eu estou noutra época e noutra circunstância. Mas aí o que é que ocorre? Com o Espiritismo, as leis morais ensinadas pelo Cristo, elas ganham força pelas provas espirituais reveladas através da mediunidade. Pela mediunidade nós tivemos a prova, poderíamos dizer assim, física ou concreta do que Jesus ensinou, que está na Bíblia, mas que não tinha nenhum meio de comprovação. Agora tem através da mediunidade, dentro da ótica espírita. As leis morais da vida e a dimensão espiritual são expressões vivas, concretas e experienciáveis por qualquer ser espiritual dos tempos atuais, que verdadeiramente queira superar a mera crença
na paternidade divina e mergulhar intensamente na convicção de que é filho de Deus, imortal por natureza e fadado à pura, imperecível felicidade. Então, com a revelação espírita, as leis morais ganham concretude, experienciação. A gente vê e analisa a vida dos espíritos desencarnados, o que eles sentem em termos de felicidade ou infelicidade, facilidade ou dificuldade, e tem um embasamento dedutível disso para aplicar durante a nossa encarnação. Se de fato pudermos oferecer a abertura espiritual ideal para isso, a nossa vida vai se tornar, como Cristo propôs, um fardo leve. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, encontrareis repouso para as vossas almas, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é suave. Ou seja, entender a vida material do prisma espiritual, como a doutrina espírita coloca, é para tornar qualquer fardo que a gente tenha leve. Só não torna se esses valores não tiverem ainda de fato penetrado em nós. E a gente sabe que normalmente isso ocorre devido ao quê? Entre outros aspectos, a gente já falou sobre isso nesse estudo, que é as subpersonalidades do passado, que atrapalham muitas vezes a da encarnação presente, onde a gente tem agora compartilhado o conhecimento da doutrina espírita. E aí se passa aquilo onde muitas vezes a gente tem comportamentos contraditórios, a gente se pega tomando atitudes que em seguida a consciência diz: como é que tu pode ter feito isso? Essas situações ela tem vários panos de fundo, desde as influências espirituais às subpersonalidades não resolvidas que a gente traz do passado. E a forma ideal de resolver essas subpersonalidades é o trabalho da identidade. Quanto mais a gente estiver desenvolvendo a identidade, mais a gente está resolvendo a personalidade atual e as subpersonalidades anteriores, conflitivas, infelicitadoras e que normalmente nos colocam para baixo. Eu não sei se passou com alguns de vocês, mas é relativamente comum, e pelo menos eu já vivenciei isso, que é o quê? Quando a gente tem os primeiros contatos com a doutrina espírita e percebe o sentido de verdade dela, a gente diz assim: pronto, encontrei meu porto seguro, não tem mais problema nenhum. Problema que a vida trouxer, eu traço. Eu me lembro que eu fiquei assim nos primeiros anos que eu conheci o Espiritismo. Problema que vier, eu traço tudo. Ora, com a consciência de imortalidade, o que é que a gente quer mais para resolver tudo? Com a certeza da reencarnação, da comunicabilidade dos espíritos, qual é o problema que a gente não pode resolver? Eu sei que existem essas empolgações. Aqui, nesse estudo, a gente é chamado a não trabalhar a empolgação, porque a empolgação que a gente teve, muitas vezes depois passou. E muitas vezes surgiu algum tipo de problema que nos deu uma rasteira bem grande e a gente ficou sem saber onde colocar os pés, porque era uma empolgação. No objetivo desses estudos do eu espírito imortal,
é a coisa entrar para um campo de racionalidade, perene, constante, onde a gente possa, ao trabalhar a nossa identidade, ter uma segurança mais constante de enfrentar altos e baixos, sem sentir maiores impactos dentro de nós. É essa a proposta. O ser imortal considera a sua relação com Deus a partir da sua relação consigo mesmo. E aceita que, quanto mais se ama, mais as leis morais presentes em si mesmo aprimoram e embelezam a sua relação com Deus. Que maravilha, né? O ser imortal considera a sua relação com Deus e, a partir da sua relação consigo mesmo, é preciso que a gente, claro, esteja trabalhando o autoconhecimento que nos leva a nos percebermos como espíritos imortais, em transição através de um corpo perecível, de uma personalidade que estará sempre remodelando-se. E, afinal de contas, o maior problema resolvido, né? Eu recordo, já disse isso aqui mais de uma vez, mas eu gosto de enfatizar pela forma simplista e bela que André Luiz Peixinho colocou sobre o maior problema que a gente tem na nossa vida. Quando ele disse que todos os nossos problemas se resumem a um problema só. E as pessoas dizem, mas um problema só. Se você resolver esse problema, está tudo resolvido na sua vida. Tudo. E que problema é esse? Sua relação com Deus. Se você resolver sua relação com Deus, acabou-se. A vida vai estar no seu devido lugar, tudo estará nos seus eixos e você não tem mais problema, porque todos os outros problemas são subsidiários disso aí. Que beleza, né? Ao invés de exigir ser amado, o aprendiz sincero reconhece que já é amado pelo Supremo, mas que para usufruir plenamente desse sentimento é fundamental que ele desenvolva o alto amor como sentimento instrumento, capaz de acionar o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Vejam como a coisa é gradativa. Começa com amor a si mesmo, quando a gente resolve trabalhando a autoestima, o auto amor, automaticamente a gente passa a se sentir amado por Deus. Mas que para usufruir plenamente é fundamental que desenvolva o alto amor como sentimento, instrumento capaz de acionar o amor a Deus. Evidentemente, se a pessoa não trabalhou o alto amor, ela não ama Deus coisa nenhuma. Em verdade, não são poucas as pessoas que dizem assim, eu acredito em Deus, até não topar com um grande problema na vida dela. Porque quando chegar uma prova difícil, aquele eu acredito em Deus vai por água abaixo. E a pessoa automaticamente passa a não acreditar. Porque se acreditar a Deus só tem algum peso de verdade se a pessoa tiver trabalhado já o alto amor e a autoestima dela. Para entender dentro dessa proposta que Deus a ama e que Deus existe. Num mundo como nós vivemos, cheio de absurdos, como por exemplo esse que recentemente aconteceu na escola em São Paulo, onde crianças são assassinadas. E a gente quer que para as pessoas que não têm noção de espiritualidade, elas enfrentem uma situação dessa e continuem acreditando em Deus.
da boca para fora. Porque se não tiver todo um trabalho de espiritualidade profunda, né, dentro do entendimento de reencarnação, de vida espiritual, a pessoa que passa por uma situação dessa, pais e pessoas envolvidas, não fica com condições. Pois não, João. Eu lembrei agora de um filme que eu assisti há um tempo atrás, e o pai e a mãe de uma criança, eles eram pastores evangélicos, lá nos Estados Unidos. Aí essa criança, ela nasceu com uma doença que veio se manifestar já com 10 anos de idade, 10 anos de idade. Aí, levando a criança para o médico, medicou, e a criança começou a passar mal e ficou na UTI. Agora o pai era pastor, a mãe pastor também. E o médico disse: seu filho escapa não. Aí o pai, desesperado, ficou xingando Deus, brigando com Deus, porque ele fez isso com ele. Aí nisso, a criança, ele saiu do corpo, né? Ele já estava quase como se fosse morto. Ele saiu do corpo e viu o pai dele xingando Deus e revoltado com Deus. Aí depois ele volta, aí o menino tem uma recuperação instantânea. Ele volta tudo ao normal. Aí quando leva o menino para casa, quando ele se recupera, ele já começa a falar, e pergunta ao pai: por que ele estava brigando com Deus? Aí ele: mas como? Como você sabe disso? Eu vi o senhor brigando com Deus. Aí para você ver como é, né? Até onde chega a fé da pessoa. Exatamente. A questão maior é que, dentro de um raciocínio lógico, perante situações provacionais intensas, é necessário que a pessoa tenha um nível bem aprofundado de espiritualidade e de conhecimento das leis de Deus, desse mecanismo. Por quê? O passado nosso é de experiências no materialismo. A consciência nossa, em termos de pesquisas a nível de psicologia, veja, a consciência nossa não chega a 10% da parte mental nossa. 90% é inconsciente, que é constituída pelo passado materialista. Para que, em termos de consciência atual, a gente mantenha um nível de qualidade e de equilíbrio, precisa aprofundar muito e na vivência, sobretudo, o conhecimento de espiritualidade que a gente tem agora. Porque senão facilmente a gente é derrubado pelo passado. Então a gente vai ver até mesmo entre nós espíritas, pessoas que enfrentam, por exemplo, a perda, o desencarne de um ente querido e entram em depressão e de tratamento difícil, e pode ser um espírita, pode ser de qualquer uma religião. A questão é que não teve um aprofundamento de espiritualidade suficiente para dar suporte e enfrentar aquilo. E aí vem o quê? O peso das subpersonalidades. 90% a gente tem de experiências de morte e de inconsciência, que facilmente derrubam o pouco de consciência que a gente tem, que é obliterado. Continuemos. O espírito é único na origem, na jornada de aprimoramento e também quando se expande em luz, de sabedoria e moralidade, nos estados purificados de evolução. Jamais a identidade mergulhará no ponto neutro da evolução, como se depois de tudo vivido
o ser imortal se desidentificasse de si mesmo e perdesse as conquistas máximas da sabedoria e da moral. Então, vejamos bem, mesmo a identidade não significará que, ao atingir uma escala de perfeição possível à criatura humana, ela esteja, em termos profundos, desidentificada consigo mesmo, com a caminhada que fez até ali. É assim. Todos nós trazemos dentro de nós a centelha divina, a semente de todas as virtudes. Mas mesmo essa centelha, ela é diferenciada em si mesma. Não é igual. E é nisso que se estabelece a individualidade imperecível, que mesmo ao superar os impactos do ego, das mentiras e das ilusões da matéria, e formos conquistando virtudes, há um nível bem profundo em nós que nos diferencia de todos os outros. Esse nível está na identidade profunda de nossa paternidade, de originalidade divina, que aqui é colocado. Jamais a identidade mergulhará no ponto neutro da evolução, como se depois de tudo vivido o ser imortal se desidentificasse de si mesmo. Mas mesmo quando nos estados aprimorados, já não contar mais com as influências da personalidade e do automatismo do ego, ele se revelará com consciência plena de si mesmo. O amor em tudo aprimora a identidade do espírito, porquanto a sua maneira de atuar demonstra a relação da consciência com as leis divinas. Aqui é apenas a continuidade do que estávamos explicando. Mesmo nos estados aprimorados, sem contar mais com as influências da personalidade, do automatismo do ego, a individualidade se revelará a consciência plena de si mesmo. O desenvolvimento da individuação na alma, em contato com o solo das experiências corpóreas, nutre a consciência de múltiplas informações. E a concha da personalidade é cada vez mais desenvolvida até o ponto de não mais ser necessária. Então não há para onde, na medida que vai havendo desenvolvimento da nossa individuação, a concha da personalidade vai sendo descascada, até o ponto de não mais ser necessária. Que, na verdade, é bom aqui repetimos, sejamos bem claros, é empréstimo da sociedade, da educação dos pais, das experiências no mundo material, e que não representava a nossa essência. Por isso tem e deve ser descascada mesmo. Assim como a gente tem o corpo físico descascado em cada reencarnação, em cada desencarnação. A energia do amor produz na relação da personalidade com a identidade essencial uma atividade ou ativação de uma nova compreensão da realidade. Os acontecimentos que antes chocavam a memória e acionavam as manifestações automatistas da persona passam a comover e animar a pessoa de viva sintonia com as leis divinas. Então, o que vai ocorrer é que, na medida em que formos trabalhando essa individuação, naturalmente a nossa maneira de ver o mundo e as pessoas vão se diferenciando. Porque há a ativação de uma nova compreensão da realidade. Percebamos bem, o entendimento e a compreensão da vida
que nós andamos armazenando até hoje, até esses estudos, é impregnado, ou era impregnado com o visgo, com a presilha da ilusão e da temporalidade das coisas. É claro que à medida que as coisas vão para nós tomando a sua verdadeira dimensão, que é ilusória, e uma nova maneira de entender a vida se estabelece, a consequência, qual é a mais natural de todas? Os acontecimentos que antes chocavam a memória e acionavam as manifestações da persona passam a comover e animar a pessoa de viva sintonia com as leis divinas. Aquilo que antes nos chocava com Deus e com as suas leis, agora, diante desse novo entendimento, promove harmonia profunda. A alma já não se prende aos acontecimentos que experimentou e por isso não guarda as emoções doentias, que em sistemas de crenças egóicas ficaram arquivadas nas lembranças. O espírito, acima das influências da matéria, sobrepõe os processos traumatismos e paira acima das dores em positiva compreensão dos acontecimentos, em sentimento de serenidade e paz, que é tudo o que nós desejamos, né? O resultado disso aí seria ter uma vida leve, zen, colocando as coisas e os acontecimentos do mundo material no seu devido lugar, de perecíveis, temporárias e ilusórias. E aí a alma já não se prende aos acontecimentos que experimentou, não guarda as emoções doentias. Que beleza, né? Quantos de nós espíritas ainda podemos guardar emoções doentias, desnecessárias, e que já deveriam ter sido descartadas, mas que a gente fica guardando como se fosse patrimônio da nossa alma, e não é patrimônio de coisa nenhuma, porque e de fato é para ser vistas como passageiras e ilusórias. O espírito, acima das influências da matéria, sobrepõe os processos traumáticos e paira acima das dores, em positiva compreensão dos acontecimentos. Que beleza, né? Facultar-nos um estado de percepção da vida aonde as situações mais traumáticas que a gente possa já ter passado, ou que venha a passar, não nos desestruturem e não nos leve mais a estados de infelicidade. É esse o objetivo da individuação em nós. Essas conquistas psicoemocionais abrem no self a capacidade de manifestação das potências sublimes, da inteligência cognitiva e moral, com vistas a fazer com que cada ser espiritual, em diversas experiências e provações, se descubra capaz de autossuperar-se em todos os sentidos. Então, um resultado ainda grandioso disso, vejam o que é: abre no self, no eu profundo, a capacidade de manifestação das potências sublimes da inteligência cognitiva e moral, com vista a fazer com que cada ser espiritual, vejam, esses potenciais sublimes de inteligência cognitiva e moral. Cognitiva é aquela que está no campo da lógica, do conhecimento, da razão. Então, o que se passa? Na medida em que nós vamos trabalhando a profunda harmonia com as leis de Deus, a nossa inteligência, resultado da nossa melhor percepção da vida,
ganha aprimoramento e qualificação que antes não tinha. E no final, quando aqui diz experiências e provações, e se descubra capaz de autossuperar-se em todos os sentidos. É o resultado daquela passagem que uma vez aqui citamos, está no livro Leis Morais da Vida, de Divaldo Pereira Franco, Joana de Ângeles, quando diz que Jesus conseguiu manter-se o mesmo, quer no Gólgota ou no Sermão do Monte, quer quando estava sendo aplaudido ou quer quando estava sendo crucificado, mantendo o seu nível de tranquilidade, de serenidade, de confiança nas leis de Deus intactos. É isso que nós somos convidados a trabalhar. E o apóstolo Paulo também dizia assim, né? Sei viver na facilidade, sei viver na dificuldade. Ele usa outras palavras. E não me deixarei levar nem por uma nem por outras. É saber que quando as facilidades estão acontecendo, terão também seu caráter transitório. E quando as dificuldades surgirem, também terão. E não se prender nem a um, nem ao outro. Vamos para o penúltimo slide de hoje. A capacidade que o espírito desenvolve no autoconhecimento fomenta a descoberta da identidade, que é plena de saúde. Os módulos mentais, os circuitos neurocerebrais da alma modificam-se pelas frequências equilibradas da identidade por sobre a personalidade. Então vai se dar o seguinte: na medida em que esse trabalho de serenidade interior em nós vai ganhando estrutura e concretude, começa a mudar naturalmente nossas conexões neuronais, em termos de sublimidade também. Ou seja, nosso cérebro começará a trabalhar melhor, com possibilidades de entendimento e percepção que a gente não tinha antes, devido à utilização dessas conexões só em termos de perdas e ganhos voltados às questões materiais. Modificam-se pelas frequências equilibradas da identidade por sobre a personalidade. A gente passa a ter um cérebro mais iluminado pelas ideias em harmonia com as leis divinas e pela serenidade interior. Ou seja, a nossa mente pode e deve começar a trabalhar melhor. É esse o sentido. A personalidade adoece e possui conflitivos mecanismos que geram nos sentimentos as muitas doenças emocionais. A identidade é sempre saudável e promotora de equilíbrio psicobiosocial, bioespiritual. Então, estar voltado para a personalidade é viver no meio de conflitos geradores de sentimentos que vão gerar doenças. Problema sério, né? Hoje, as grandes doenças que assolam a humanidade estão, sobretudo, na área emocional e mental, né? As depressões, os estados de ansiedade, cuja causa maior está na ausência desse trabalho de espiritualidade profunda em nós.
estivesse sendo trabalhado esses estados, e estaremos imunizados aos fenômenos da depressão e da ansiedade. Porque iremos percebendo naturalmente que as coisas estão no seu lugar. Então a identidade é sempre saudável e promotora de equilíbrio psico-bio-espiritual, que é o equilíbrio que alcança mente, psico, bio, corpo e o espírito. 3 em 1. A identidade promove isso, alcança todas as áreas do nosso ser. Eu tinha dito penúltimo slide, já está aparecendo outros. Parece que eu estou querendo enganar. As forças intransferíveis do Self iluminam a identidade, que após os esforços de autoiluminação do aprendiz de si mesmo perante as circunstâncias da vida, expõe uma maneira mais evoluída de se comportar e se experimentar diante dos pensamentos e sentimentos que produz. Então, as forças intransferíveis do Self iluminam a identidade, que após os esforços de autoiluminação do aprendiz perante si mesmo, de si mesmo perante as circunstâncias da vida. Veja, aí inclusive tem até o aspecto fisicamente comprovado, né, de que os estados de harmonia mental e de envolvimento com ideais sublimes promove um desencadeamento de conexões neuronais geradoras de luz em nosso cérebro. Agora é o último slide. A identidade é construída, tal como a personalidade também o é, porém com uma diferença capital. A identidade é a expressão imortal e indestrutível do ser, enquanto passa pelas experiências, capaz de fixar pouco a pouco as assimilações plenas de todas as leis divinas na consciência. Isso é tudo o que se pode dizer no momento. Então, o espírito Honório, que é o autor desse livro, diz isso aí, que é o mentor da Federação Espírita do Estado do Mato Grosso. A identidade é construída tal como a personalidade. Entendamos bem de que forma? Pelo uso da lógica, do entendimento, da razão, porém com a diferença. É que a identidade é a expressão imortal e indestrutível, que não está submetida às vicissitudes de cada encarnação do Espírito. Capaz de fixar pouco a pouco as assimilações plenas de todas as leis divinas na consciência. Vejam a diferença, enquanto que a personalidade estrutura suas experiências no cérebro transitório que é descartado em cada encarnação. Isso é tudo o que se pode dizer no momento, no sentido de que a possibilidade de compreensão nossa, dentro da perspectiva desse tema, só alcança o que foi ensinado até aqui, pelo menos no momento. Em resumo, concluindo esse capítulo de hoje, nós vamos percebendo de uma forma mais nítida a diferenciação referente à identidade, na qual há um profundo alinhamento, harmonia com o eu profundo, com o self, com o si,
que é muito falado inclusive na psicologia de Carl Gustav Jung, e quanto que a personalidade se identifica com o ego transitório e temporário de cada encarnação. É por isso que, em resumo, muitas vezes a gente ouve aquela lição de que o principal momento em termos de atenção nossa, de direcionar objetivos, é dentro da atual experiência encarnatória. A gente não tem que estar preocupado com o que experienciou em encarnações passadas, nem com o que poderá vir adiante, mas em fazer o máximo dentro da experiência atual, que é a forma ideal de ressignificar todo o passado e se projetar da forma melhor possível para o futuro. Vamos então para a prece de encerramento. Vou pedir aí a nossa irmã Lindaci para ser intermediária da prece para nós.